Bom dia para todo mundo. Bom ver esse prédio cheio de pessoas, né? Poucas cadeiras vazias, e isso é muito bom. Você que está nos visitando, é um prazer muito grande ter você conosco aqui. Estou vendo várias pessoas que estão fazendo os cursos de teologia, tanto na segunda, quanto na terça, quanto na quinta, e é muito bom ter você conosco aqui também, não é? Espero que vocês todos possam estar aqui com o mesmo propósito no coração, de estar adorando a Deus. Pode passar, tá bom, já está aí, né, Jean? Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre esse tema: a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você já esteve no lugar errado, na hora errada? Eu pedi para o Nonato e para o Ivan Bueno, rapidamente, dar um exemplo de estar no lugar errado, na hora errada. Certa vez, Ana, eu fui levar minha moto para lavar em um bairro vizinho, e quem me conhece sabe que isso é raro, eu faço de anos em anos. E deixei a moto lá e retornei para casa a pé, com o capacete na mão. Normalmente eu também deixava o capacete, mas esse dia eu trouxe comigo. E quando eu estava descendo, alguns conhecidos do bairro onde eu morava, que faziam coisas erradas, eles estavam indo fazer um assalto, eu não sabia. E eles me ofereceram uma carona. Eles insistiram bastante, eu já conhecia, não queria entrar no carro, mas eles insistiram muito. Eu acabei entrando no carro. Assim que eu entrei no carro, andamos alguns metros, uma viatura subiu de frente com a gente, adivinha? Parou o carro. E eu fiquei desesperado, sem saber o que fazer, né? Aí pediram os documentos. Os policiais não encontraram nada no carro, embora tinha coisas escondidas lá. Depois eles me falaram que os policiais foram embora, né? E eu fiquei desesperado. O policial me chamou, perguntou o que eu estava fazendo com aquelas pessoas, por causa dos documentos, viu que eu era o único que não tinha passagem na polícia, e falou: não fica andando com esses caras não. Eu passei por uma situação terrível. Essa é a minha história. Bom, eu fiz um esforço e lembrei. Eu servi o exército em 1970, no Rio de Janeiro, na época da chamada ditadura, né? E naquele tempo eu cheguei do interior, não tinha onde morar. Eu morava no quartel. Finais de semana, eu também ficava no quartel. E muitos soldados, às vezes, faltava ao serviço que era escalado para final de semana. E quem estava lá? O soldado 1143. E o comandante daquela escalação falou: vai lá no alojamento, chama aquele soldado 1143, porque ele é percevejo do quartel. Que o apelido do soldado que mora no quartel é percevejo. Então eles me escalavam e eu não podia negar nada, que para o exército a gente não nega, a gente está servindo ao exército, servindo a pátria, não podemos negar, tá? É igual para Deus, nós estamos servindo a Deus, nós não podemos negar a Deus. Então eu tenho essa experiência comigo, tá? Obrigado. Muito obrigado, Ivan, Nonato, né, por esses exemplos de estar num lugar errado, numa hora errada. Eu acho que todos nós aqui já passamos por situações assim, não é? Todos aqui podiam dar um exemplo de estar no lugar errado, na hora errada. Não é agradável, né? Passamos por situações difíceis, por momentos difíceis. Mas e estar no lugar certo, na hora certa? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje de manhã.
Você se lembra da história de Esther, que foi lida hoje de manhã? Essa história se passa no século 5 antes de Cristo, por volta dos anos 470 antes de Cristo. O rei Xerxes havia aceitado Esther como rainha do Império Persa. Os judeus que viviam naquela região ainda estavam debaixo do domínio do rei persa. E um homem mau, chamado Ramã, quis exterminar os judeus, principalmente por causa de ciúmes. Ele então pediu autorização ao rei, para que o rei assinasse um decreto, promulgando a morte de todos os judeus. E a rainha Esther era a única que poderia mudar a situação dos judeus. Capítulo 4, versículo 14 do livro de Esther. O finalzinho do versículo 4, a última frase, quando Mardoqueu fala as seguintes palavras para Esther: quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Esther estava no momento certo, na hora certa. Você se lembra da história de José? José foi vendido como escravo para o Egito. Lá ele é preso e fica um tempo na prisão. O faraó tem um sonho e José vai interpretar esse sonho. E nesse sonho, a interpretação era que o mundo naquela época iria passar por 7 anos de grande produção e depois 7 anos de grande fome. E o faraó então ficou contente com a explicação do sonho. José sai da prisão e é colocado como o segundo maior em todo o reino do faraó, somente abaixo do faraó. E a fome chega, não é? Os 7 anos de fome chegam, e chegam também aonde habitavam os irmãos de José e o seu pai, Israel, Jacó. E os irmãos vão buscar comida no Egito, porque somente o Egito tinha fartura, porque os egípcios, por causa da explicação do sonho, nos 7 anos de grande produção, guardaram comida. Então só o Egito tinha comida. E os irmãos de José, que o venderam como escravo, vão para o Egito comprar comida e são salvos da fome pelo próprio irmão que haviam vendido como escravos. Abre a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 45. Gênesis capítulo 45, versículos 4 a 8. Gênesis 45, versículos 4 a 8. Escutem bem essas palavras. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos.
Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha o capítulo 50 de Gênesis. Versículos 19 a 21. 50, 19 ao 21. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José, a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Você se lembra da história de Jesus, não é mesmo? Você se lembra que Jesus veio ao mundo para salvar todos os pecadores, todos. No livro de Gálatas, se você quiser abrir a sua Bíblia lá, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículos de 3 a 5. Gálatas capítulo 4, versículos de 3 a 5. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, diz as seguintes palavras, versículo 3: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Jesus era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Jesus veio exatamente na hora certa, quando o povo romano dominava o mundo, a língua era uma língua só, as estradas eram todas pavimentadas, existia a paz romana no império todo, e Deus enviou Jesus na plenitude dos tempos. Jesus era a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E por causa de Jesus, todos os pecadores agora podem se tornar filhos de Deus. E você que está aqui hoje?
Você já pensou por que você está aqui hoje? Você já pensou por que Deus trouxe você aqui hoje de manhã? Deus colocou você aqui neste lugar, nesta hora, para um propósito muito especial. José e Esther eram as pessoas certas, nos lugares certos, na hora certa, para salvar os judeus do extermínio, da extinção. Jesus era a pessoa certa, na época certa, no lugar certo, na hora certa, para salvar a humanidade inteira da extinção. Você e eu, nós estamos aqui hoje, neste lugar, nesta hora, para cumprir um propósito muito especial de Deus. O propósito da salvação. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e você já aceitou o plano de Deus para a sua vida. Talvez você já tenha se arrependido dos seus pecados, confessado Jesus como o Senhor da sua vida, o Filho de Deus, se batizado por imersão, com o propósito de receber o perdão dos seus pecados, e o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Talvez você esteja aqui hoje, e você já aceitou o plano de Deus. Você já parou para pensar que hoje você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para levar esta salvação de Deus para alguém que tanto precisa? Você pensou nisso hoje de manhã? Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para levar a salvação de Deus para alguém que você conhece. Você não está aqui hoje de manhã sem propósito. Você não está aqui hoje de manhã sem nenhuma razão. Você não está aqui hoje de manhã somente para rever seus irmãos e suas irmãs e dar um abraço gostoso. Você está aqui porque você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Talvez você esteja aqui hoje de manhã e você não aceitou o plano de Deus ainda. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Não espere para aceitar o plano de Deus. Não perca a oportunidade que Deus está dando para você. Hoje de manhã, quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 2,
ele fala as seguintes palavras, 2 Coríntios 6, 1 a 2: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Pois Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você que está aqui hoje de manhã, você não está aqui sem razão, você não está aqui sem propósito. Deus colocou você aqui hoje, porque você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Quem sabe Deus não está falando para você hoje de manhã o que Mardoqueu falou para Esther. Deus colocou você aqui, Esther, como rainha, exatamente para cumprir um propósito. Você é a pessoa certa, Esther, no lugar certo, na hora certa, para salvar os judeus da extinção. Talvez Deus esteja falando com você o que Ele falou para José. José, não foram seus irmãos que te mandaram para cá, para o Egito, não, fui eu. Você, José, é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa, para salvar os judeus da extinção. O seu filho, Jesus, a pessoa certa, na plenitude dos tempos, no lugar certo, na hora certa, para nos salvar da extinção, para nos tirar do pecado e nos tornar filhos de Deus. Você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Não perca essa oportunidade. Você não está aqui sem razão, você não está aqui sem propósito. Deus colocou você aqui, ou para sair daqui, espalhar a mensagem da salvação para uma outra pessoa que ainda não tem, ou Deus colocou você aqui para aceitar a mensagem da salvação. Hoje mesmo, você é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Não desperdice a oportunidade que Deus está te dando. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor tem todo o conhecimento, o Senhor tem todo o poder, o Senhor é um Deus de misericórdia, de amor, de bondade. Podíamos ter usado tantos outros exemplos, mas o Senhor é tão claro. Quando o Senhor preserva o seu povo, cuida, zela do seu povo. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui hoje de manhã, e não em um outro lugar. Que o Senhor abra nossos olhos, abra nosso coração, para que possamos escutar o Senhor nos dizendo: você
é a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Que nós possamos ouvir a Tua palavra e nos colocarmos à disposição do Senhor. Que nós não desperdicemos a oportunidade que o Senhor está nos dando, ou de espalharmos a Tua mensagem, ou de aceitarmos a Tua mensagem. No nome poderoso de Jesus, nosso único Senhor e Salvador, nós oramos nesta manhã. Amém.